Vamos lá então. Vamos começar então a falar sobre aconselhamento pastoral. Nós vamos falar pouco tempo a respeito, nós temos 1 hora para falar a respeito desse tema, mas em 1 hora dá pelo menos para a gente entender o seu conceito, entender as suas implicações, e depois, se você tiver interesse em mais conteúdos, quiser discutir mais vezes esse assunto, eu estou à disposição de vocês, a gente depois consegue discutir mais a respeito dele. Vamos lá então? Qual a importância do aconselhamento pastoral? Nós sabemos que é importantíssimo, de suma importância, aconselhamento pastoral. Mas qual a importância dele? Jesus ele compara o evangelho como uma grande guerra. E quem está na guerra pode ser ferido. E quem é ferido precisa receber ajuda. Imagina você, que Jesus compara o evangelho, a pregação do evangelho como uma grande guerra. E dentro de um cenário de guerra, as pessoas, os soldados, eles são feridos, eles são machucados. Antigamente, antes de ser criado a Cruz Vermelha, a instituição Cruz Vermelha, as pessoas elas se ajudavam na medida do possível. Mas muitos soldados, eles morriam no campo de batalha, porque não tinha um treinamento específico, não tinha uma forma específica de tratá-los quando eles eram feridos e eles acabavam perecendo, acabavam morrendo. Depois eles criaram a Cruz Vermelha, que é uma equipe especializada, na verdade, de pessoas que ajudam esses que foram feridos em guerra para que eles se recuperem e se tornem a ser bons soldados outra vez. Então, o aconselhamento pastoral, dentro desse critério que Jesus colocou também, fazendo a comparação do evangelho como uma grande guerra, então nós temos que entender que as pessoas que vivem dentro do evangelho, que são ministros de Deus, que são obreiros da casa do Senhor, que trabalham para Deus, que prestam serviço para Deus, eles também se ferem. Eles também são feridos, eles também se machucam, eles também se entristecem, eles também desanimam, e nós não podemos deixá-los no campo de batalha para que eles pereçam e morram. Mas nós temos que prestar socorro para essas pessoas. E o socorro para essas pessoas nós prestamos através desse ministério que não tem uma visibilidade muito grande, mas deveria ter, que é o Ministério de Aconselhamento Pastoral. Quando eu citar aqui pastor, você pode se colocar no lugar, quando eu citar aqui pastor. Porque quando eu falo de pastor, eu estou falando de líder. Quando eu falo de pastor, eu estou falando de um cristão. Porque a Bíblia te coloca como sacerdote também. Você é sacerdote do teu lar. Principalmente se você for o único convertido na tua casa, você é o sacerdote da tua casa. Você que é marido é o sacerdote da tua família. Então, quando eu falar pastor, quando eu falar líder, você pode todas as vezes se colocar no lugar de cada um deles. Vamos lá, então? Importante saber. Quando a gente fala em aconselhamento pastoral, nós estamos falando, claro, em primeiro lugar, que isso é um trabalho dos pastores, mas não só dos pastores. Isso é um trabalho também da liderança da igreja. Isso é um trabalho dos obreiros da igreja. Isso é um trabalho de toda a igreja. Isso é um trabalho dos membros da igreja. Quando os membros da igreja comprarem essa ideia de que todos eles são conselheiros da parte do Senhor, nós vamos experimentar um grande crescimento nas igrejas que nós frequentamos. Porque as pessoas, muitas vezes, elas saem das igrejas por falta de instrução, por falta de acompanhamento, por falta de atenção. Porque muitas vezes o pastor e a liderança estão ocupados demais para dar atenção devida. Então aí entra o papel dos membros também, para que eles sejam conselheiros da parte de Deus e ajudem essas pessoas nas suas muitas dificuldades. Mas é importante saber de uma coisa, que se a gente fala em aconselhamento pastoral, nós estamos falando de igreja, estamos falando de rebanho, estamos falando de gente, de povo, que a Bíblia compara e Jesus comparou a ovelhas, e ele sendo o bom pastor dessas ovelhas. Então nós somos ovelhas de Cristo. E além de você ser ovelha de um pastor, você é a ovelha do sumo pastor. E esse sumo pastor é Cristo. Então você precisa ter na cabeça uma coisa. Obrigado. O que segura uma ovelha não são as cercas, não é o aprisco. O que segura uma ovelha é a comida que lhe oferece a pureza do pasto que ela participa. É a pureza do pasto que ela tem. Isso é o que segura uma ovelha. Tem muitas pessoas que acham ainda hoje que o que segura uma pessoa na igreja são as proibições que elas colocam.
olha, eu não quero que você vá congregar em tal lugar, eu não quero que você participe de um culto com tal pessoa, eu não quero que você passe na frente de tal igreja, eu não quero que você curta tal página no Facebook, passa você, mas tem isso também, eu não quero que você siga tal pastor no Twitter, eu não quero. Mas qual que é o medo dele? O medo dessa pessoa, muitas vezes, não é de proteger a ovelha, mas é de perder a ovelha. Então ele trata a ovelha dentro daquele aprisco, pensando que são as grades, as cercas que seguram as ovelhas, e não é. O que segura uma ovelha dentro do aprisco é o alimento que ela está comendo. Se o alimento for fresco, se o alimento for gostoso, se o alimento fizer bem, ela nunca vai sair dali, ela vai permanecer ali para sempre. Agora, se o alimento não é satisfatório, pode ter a quantidade de cercas que for. E se ela permanecer por imposição, ela vai permanecer como uma ovelha estressada, como uma ovelha improdutiva e como uma ovelha infrutífera. As grades do nosso aprisco, as cercas, não são para proteger, não são para impedir as ovelhas de saírem, mas sim para impedir os lobos de entrarem. Nunca se segura uma ovelha com imposições, com regras ou com negativas, mas sim pelo alimento que se lhe oferece. Isso é importante saber dentro desse ponto. Bom, nós vamos começar a falar sobre teoria do aconselhamento pastoral. Nós vamos falar de duas formas. Nós vamos nos ater em dois pontos: a teoria e a prática. Então nós começamos pela teoria do aconselhamento pastoral. O que um bom líder precisa ter? Um bom líder, um bom pastor, um bom obreiro, o que ele precisa ter? Em primeiro ponto, para que se faça um bom aconselhamento a uma pessoa, um bom líder precisa ter a capacidade de escutar. Eu tenho certeza que você já conversou com pessoas e você quer falar alguma coisa para ela, mas ela não te deixa falar, porque ela é tão sábia, ela é tão preparada, ela é tão cheia de conteúdo, que quando você vai falar alguma coisa, não, isso aí eu já sei, vem cá, deixa eu te falar outra coisa, mas eu nem terminei de falar, não, mas eu já sei do que você está falando, fica tranquila, não precisa me contar, não precisa se estender, fica sossegado. Então as pessoas, na verdade, não têm capacidade de ouvir, não têm capacidade de escutar. E muitas pessoas, na verdade, elas não têm nem o que dizer, mas elas querem falar alguma coisa. E talvez você não precise falar nada depois, porque elas querem apenas falar. Muitas pessoas que vêm buscar aconselhamento com pastor ou com líderes, elas não querem que você diga nada. Elas querem apenas que você as ouçam. Ela quer apenas desabafar, ela quer apenas falar alguma coisa, ela quer apenas dizer algo que ela não tem, às vezes, condição de dizer para uma outra pessoa. Então ela quer dizer para você, porque ela confia em você. Ela quer dizer para você porque ela sabe que você vai orar por ela naquele sentido. Ela quer dizer para você porque ela precisa se livrar um pouco daquele problema e descansar e respirar um pouco. E ela se livra, muitas vezes, falando daquilo que ela tem como adversidade, como problema. Então, o primeiro ponto é a capacidade de escutar. Gente, sem capacidade de escutar, nós não temos capacidade nenhuma de ajudar ninguém. Quem não escuta o que as pessoas têm a dizer, dificilmente vai conseguir ter uma palavra para poder consolar, exortar ou edificar uma pessoa. Primeira característica de um bom líder é a capacidade de escutar. A segunda é o amor. O amor que eu coloco aqui, eu ainda o deixo mais específico. O amor dentro de uma compaixão. O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. Todas as vezes que você ouve alguma pessoa lhe falar a respeito de algum problema que ela tem, e ela vai lhe pedir um conselho, o seu papel como um orientador, como um conselheiro, como um bom líder, é se colocar no lugar daquela pessoa que está lhe pedindo conselho. É se colocar no lugar dela, porque apenas no lugar dela é que você talvez consiga pensar em alguma coisa, em alguma solução, consiga entender a sua dor, consiga muitas vezes chorar no seu pranto ou se alegrar na sua alegria. Esse é o amor que eu estou dizendo. Porque não adianta você falar, nós temos amor porque Deus nos mandou ter amor, nós temos que amar todas as pessoas, siga a paz e o amor para com todos, ótimo. Mas não é essa teoria de amor, é um amor na prática. É um amor mais conhecido como compaixão, que é se colocar no lugar do outro. É chorar a dor do outro. É como a Bíblia nos ensina, chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Bom, o que um bom líder precisa ter, claro, tempo. Isso é fundamental. Você já foi pedir um conselho para alguém ou conversar com um líder e ele conversa com você assim?
Já vou. Só estou terminando aqui, já vou. É horrível isso. É horrível. Se você não tiver tempo para dar para a pessoa naquele momento, é muito mais digno você dizer, não tenho tempo para falar com você agora. Podemos falar outro dia? Podemos falar outra hora? Posso resolver algumas situações que eu tenho? Do que eu ficar ali, não, eu falo com todo mundo ao mesmo tempo, respondo, estou fazendo tudo ao mesmo tempo, não dá. O que um bom líder precisa ter é tempo, é disposição. E sem tempo, sem disposição, nós não temos aconselhamento pastoral. Se você não dispor de tempo para poder entregar àquela pessoa os seus ouvidos e o seu ombro, você não está fazendo um aconselhamento pastoral. E a pior coisa que você faz é falar com a pessoa com pressa. Falar com a pessoa pensando nos compromissos que você tem. Falar com a pessoa de olho no relógio. Ou falar com a pessoa conversando com outra à distância. Se você tiver que fazer isso, é melhor que você nem aconselhe. Porque ao invés de trazer boas coisas, você vai trazer talvez uma frustração maior para aquela pessoa. Então isso é característica fundamental, básica de um bom líder. É necessário que se tenha tempo. E é necessário que esse tempo seja aplicado em prol daquele momento. Eu estou falando com você, eu vou falar só com você. Eu estou resolvendo um problema com você, eu estou te aconselhando, eu estou te ouvindo, é só você. Eu não vou atender o celular, eu não vou mandar mensagem, eu não vou parar para falar com outra pessoa, eu não vou resolver, o meu tempo é para você agora. Eu reservei um período para você. O que é necessário? Tempo. Disposição. E disposição é de suma importância. Uma pessoa que não está disposta a te ajudar, que não está disposta a te ouvir, que não está disposta a te aconselhar, não deveria nem se colocar numa posição de conselheiro. Não deveria nem se colocar numa posição de líder. Se você não tem disposição para ajudar o outro, se você não tem disposição para, muitas vezes, carregar os outros, se você não tem disposição, muitas vezes, para levar as pessoas, literalmente, quase literalmente, aqui nas costas, se você não tem condição de ouvir uma mesma história por dias, ou semanas, ou talvez até meses, se você não tem essa disposição, isso é característica fundamental também para um conselheiro. Muitas vezes você vai ouvir de uma pessoa, você vai acompanhar o processo de uma pessoa e ela vai falar com você daquele mesmo assunto por 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 1000 vezes. E todas as vezes que ela for falar, você tem que estar disposto. Tem que estar disposto a ouvi-la. Se ela não tiver forças mais depois daquilo que ela te falou, você tem que estar disposto a carregá-la. Se ela não tiver força mais para prosseguir, você tem que ter disposição para poder fazê-la prosseguir. Então, se você não tiver disposição, complica um pouquinho. Sabedoria. Gente, sabedoria e conhecimento são coisas distintas, mas da mesma linha, porém distintas. Conhecimento você adquire com bons livros. Conhecimento você adquire com uma boa teologia. Conhecimento você se adquire com o hábito de leitura, de aprendizado. Agora, sabedoria você adquire com oração e intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Porque sabedoria, segundo a palavra de Deus, é um dom do Senhor. A palavra da sabedoria é uma manifestação do Espírito Santo. E sem essa palavra de sabedoria na boca de um conselheiro, você talvez pode falar algo que não vai ajudar aquela pessoa. Você talvez pode ser importuno de colocar uma palavra que não deveria. De falar de uma forma que a pessoa não vai entender. Você não sabe o quanto isso é importante, gente. Falar de uma forma que a pessoa vai entender. Existem 1000 maneiras de se falar a mesma coisa. Existem 1000 maneiras de falar uma única coisa, uma mesma coisa. E se eu não tiver a sabedoria de saber falar com aquela pessoa, é melhor que eu nem fale também. É melhor que eu a indique para outra pessoa, fulano, fala com o Beltrano, é mais fácil eu falar com ele. Porque se eu falar com uma pessoa com falta de sabedoria, ao invés de ajudá-la, eu acabo prejudicando. Eu acabo fazendo com que ela fique mais engodada ainda no seu problema, que ela fique mais envolvida ainda no seu erro. Então, sabedoria é de praxe para uma pessoa, é um princípio básico para um bom líder. Saber falar com cada pessoa. Saber falar. Tem pessoas que você chega e joga, mete a mão na cara dela. Você fala, é assim, ó, funciona. E fala com aquela. Claro que você não vai meter a mão literalmente, é a forma de falar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você fala com veemência. Você fala com força, você fala daquele jeito. Tem pessoas que não. Tem pessoas que você fala calmo, você fala brando. Tem pessoas que você faz uma pergunta que é de encabular. Tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que, para chegar naquele mesmo contexto, tem que dar uma volta muito grande para poder falar a mesma coisa. Mas é necessário que se haja com sabedoria. Porque sem sabedoria, dentro de um aconselhamento, ao invés de ajudar a pessoa que lhe pediu um conselho, você pode acabar atrapalhando e a deixando ainda mais confusa dentro do que ela tem a dizer.
E, gente, pelo amor de Deus, ética. Você já viu aquela história? Eu tenho certeza que você já ouviu. Sabe por que eu não conto nada para o meu pastor? Porque se eu contar para ele, eu viro o tópico do sermão de domingo. Se eu contar para ele, ele conta para todo mundo. Se eu contar para ele, rapaz, eu conto para ele e não para a torcida do Flamengo, mas eu conto para ele e para os discípulos de Cristo. Eu conto para ele e para todo mundo. Eu conto para ele até as igrejas da Ásia Menor ficam sabendo. E ele dá um jeito de contar para elas. Então, ética, o que é a ética? A ética é conseguir manter a confidencialidade. Aquilo que você me contou e não vai sair da minha boca por nada, por ninguém. Aquilo que você falou para mim está comigo e eu não vou contar para ninguém, a não ser que você me autorize, a não ser que você me peça. Caso contrário, você falou para mim, vai ficar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou te aconselhar. E que outra coisa que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus pela sua vida. Mas contar para outras pessoas, abrir aquilo que você me falou, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Gente, essa ética é fundamental para qualquer conselheiro. Diga. Nós vamos falar sobre isso, mas eu adianto para vocês, gente. O pastor, ele precisa ser a sua pessoa de maior confiança. O pastor precisa ser aquela pessoa que você olha para ele e fala, eu entrego o meu cartão e a senha na mão desse cara. E olha aqui, meu cartão Itaú Personalité. Sabe, aquela coisa assim. Ou entrego o meu bilhete único, dependendo do caso, nas mãos dele, melhor. Não, mas o pastor tem que ser essa pessoa. E se você não tem essa referência no pastor, aí complicou. Aí complicou. eu dou um conselho normalmente. Se você não confia no seu pastor, ele não é seu pastor. Se você não confia no seu pastor, ele não é seu pastor. Porque a relação de ovelha e pastor é baseada na confiança. E se você não confia no seu pastor, ele não é seu pastor. Se você não tem coragem de chegar no seu pastor e contar alguma coisa, se você se sente encabulado, acha que ele vai trair tua confiança, que ele vai contar para outra pessoa, é porque a relação de vocês, de duas uma. Ou você está cismado à toa, ou na verdade, você está frito. Pois não. Então, dependendo do caso, normalmente eu recebo, porque a minha mente é o seguinte, gente, nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos uma única igreja, separadas por denominações, separadas por placas, por localidades, por posições geográficas, algumas por posições financeiras, enfim, separados por alguns critérios, mas Igreja de Cristo. Então, se um membro da Igreja de Cristo precisar da minha ajuda, com certeza eu estou à disposição para ajudar. Agora, dentro de uma ética comum, eu sempre, quando termino de conversar, a minha coisa é o seguinte, você comentou isso com o teu pastor? Você falou isso com ele? Não? Por que você não falou isso com ele? Não falei porque eu não confio nele. Então, o que você está fazendo lá se você não confia nele? Eu tenho que ser sincero. O que você está fazendo lá? Se você, quer dizer, você está sendo pastoreado por alguém que você não confia. Você não sabe, não coloca credibilidade. Que você não confia plenamente. Você não confia a sua vida. Ele é o cara que está te conduzindo o caminho para o céu, gente. Você não confia nele? Aí complica. Aí nós entramos numa outra parte do aconselhamento. Eu vou falar, eu te aconselho o seguinte... Te aconselho a fazer as suas malas, a dar um abraço bem carinhoso no seu pastor e dar um beijo nele. É o que eu te aconselho. Ou você chega lá e abre isso para ele e fala, pastor, eu não confio no senhor, por isso, isso, isso. O que o senhor tem a me dizer? Pois não. Vai pagar o... isso é uma coisa... pagar o preço. Sim. Vai te ajudar no pagar do preço, né? Pagar menos, vai dar um desconto. Sim. Vai censurar para... Então, mas aí você tem que ter um princípio também. Se você está deixando de confiar, aí talvez o problema não esteja no pastor.
Fala, pode falar. Eu fiquei feliz, porque você é uma pessoa otimista. Se perguntar isso para outras pessoas, talvez isso até diminua. Isso é fundamental. Não. A única pessoa que você tem liberdade de contar isso é para Deus nas suas orações. Até porque Ele já sabe. A gente não consegue esconder nada dele. De resto, para ninguém. Isso é ética e confidencialidade. Exatamente. Levar para o céu. Se Deus quiser. Exatamente. Faz parte, essa ética faz parte, sim. Sim. De pessoas. Exatamente, ele está ali, ó. É tempo. Sim, sim. Sim. Então, mas tudo isso aqui engloba. Ele tem que ter capacidade de escutar. Você tem que ir lá falar com ele tem que te ouvir. Se ele não te ouvir, a gente já perdeu um princípio. Tem que ter amor, tempo, disposição, sabedoria e ética. Então isso é o que compõe uma personalidade de um líder hoje. Isso é o que deveria, na verdade, compor a personalidade de um líder hoje. Agora, como o Carlos falou, se você tem algum problema poxa, todo lugar então que eu chego, eu tenho que trocar de pastor, então aí você já começa a pensar de outra forma. Talvez o problema não esteja nos pastores, mas esteja em você. Aí sim, aí você procura mudança dentro da sua personalidade, dentro do que você está fazendo. Próximo. Qualidades espirituais de um líder. Gente, é fundamental também que um líder tenha um profundo relacionamento com Deus e que ele mantenha esse profundo relacionamento com Deus. É o que eu falei para vocês, não adianta o cara estar lá em cima um dia e no outro dia ele está lá embaixo. Você vem conversar com um líder um dia, e ele vem te dar um abraço caloroso e tudo, aí esse mesmo líder, você vai conversar com ele no outro dia, ele vem e Senhor, tudo bom, né? O meu não está muito bom, não. Então é fundamental que essa pessoa mantenha, que ela não tenha oscilações, mas que ela mantenha-se num padrão, num nível confiável de relacionamento com Deus. Conhecer profundamente a palavra. Gente, isso é fundamental. Sabe por quê? Porque nós não aconselhamos o que nós achamos. Um conselheiro espiritual, um pastor, um líder, ele não tem que dar conselho daquilo que ele acha das coisas. Olha, eu acho disso, eu acho aquilo. Ou ele tem que dar conselhos baseado na palavra de Deus. Então ele tem que ter um profundo conhecimento da palavra. Ele tem que conseguir ligar aquilo que você está contando para ele tem que conseguir ligar aquilo na palavra, para que ele te dê um aconselhamento bíblico. Porque se ele te dá um aconselhamento dele, se ele te dá um aconselhamento psicológico, ele não vai te ajudar. Ele só vai te ajudar se ele te der um aconselhamento bíblico. Esse é o papel de um conselheiro. Estar em dia. Vocês conseguem entender o que é isso, estar em dia? Conseguem entender o que é isso? Eu deixei justamente aberto para isso. Estar em dia. Estar em dia é estar com a sua vida no altar de Deus. Estar em dia. Sabe, às vezes você vai conversar com um cara e qual que é a moral que aquela pessoa tem para te dar algum conselho? Qual que é a forma? Não do que ela já fez no passado. Porque o que fez no passado, gente, se Deus, que é Deus, não se lembra do nosso passado, quanto mais nós temos que ficar remoendo no passado dos outros. Mas eu digo no presente, aquela pessoa que vive numa prática pecaminosa. Como você vai falar, desabafar com uma pessoa e pedir conselhos, se você sabe que aquela pessoa, às vezes, vive numa situação pior do que a sua, vive de um jeito pior do que o seu, e tem um pecado que é mais profundo do que o seu. Então, o estar em dia se resume nisso. E reconhecer suas limitações. Nós não sabemos tudo. Vai ter vezes que as pessoas vão te pedir um conselho e você não sabe o que dizer.
Isso não é ruim, nem pecado, e nem você vai ser julgado ou condenado por isso. Mas se você não souber o que dizer, seja sincero com a pessoa. Olha, eu nunca vi uma situação dessa. Eu nunca passei por um problema desse. Eu não consegui assimilar isso a nada para poder te dizer. Você me dá um tempo, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar a sabedoria no Senhor sobre esse problema e nós voltamos a conversar outro dia, nós voltamos a conversar outra hora para que eu traga para você a resposta para essas perguntas. Então, reconheça suas limitações. Tem gente que não admite não ter o que falar. Aí sai falando um monte de pataquada, um monte de bobeira, um monte de besteira, só para ter o que falar. Mas, gente, somos limitados, isso não é vergonha para ninguém. Em que consiste o sucesso de um bom líder? Quando eu digo o sucesso de um bom líder, eu também posso atribuir isso ao sucesso de uma boa igreja. Em que consiste esse sucesso? O sucesso de uma boa igreja consiste, ou um bom líder, em muitos membros na sua igreja, no seu grupo ou na sua célula? Consiste num poder aquisitivo dos seus liderados, num poder superior? Consiste numa boa estrutura e solidez? Consiste em pastores formados e bem instruídos, bem estruturados? Em que consiste? Como que nós atribuímos hoje uma igreja de sucesso? Quer que eu diga para você? Uma igreja de sucesso hoje é uma igreja que tenha muitos membros. Uma igreja de sucesso hoje é uma igreja que tenha testemunhos de prosperidade. Uma igreja de sucesso hoje é uma igreja que o seu pastor é teólogo conhecido, tenha teses, livros ou tem algum programa de TV. Uma igreja de sucesso hoje é uma igreja que as poltronas sejam super confortáveis e num calor como esse, tenha um ar-condicionado, pelo menos, para poder refrescar o ambiente. Uma igreja bem estruturada, um sucesso de uma igreja hoje, de um líder hoje, a gente atribui a essas coisas. Só que a gente esquece, na verdade, que isso não tem nada a ver com sucesso. Isso não tem nada a ver com estar dentro da vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com fazer o querer de Deus. Uma coisa não está nem um pouco relacionada à outra. Talvez essas coisas sejam consequências da obediência, mas essas coisas não dizem que você é obediente. Se você for colocar por esse ponto de vista, se você entrar num templo de maçonaria, você vai dizer que eles são as pessoas que mais fazem a vontade de Deus no mundo. Você vai virar maçom na hora, porque os templos deles são suntuosos. A beleza deles é inexplicável, a beleza dos seus templos. A organização, a polpa, o requinte que existe é inexplicável. E nem por isso eles estão dentro do propósito de Deus. Então não podemos atribuir uma coisa a outra. Talvez esse sucesso seja uma consequência de fazer a vontade de Deus. Mas em que é atribuído um líder de sucesso e uma igreja de sucesso? Em amar e cuidar. Sem amor e sem cuidado não existe condição, não existe possibilidade de se dizer que você é um líder de sucesso ou que você congrega numa igreja de sucesso. Eu contei para algumas pessoas já aqui, eu estava fazendo aula de eclesiologia no curso que eu estou fazendo um curso online de doutorado de mestrado, em teologia sistemática, e o mestre que estava dissertando o curso, estava ministrando, ele fez uma pergunta, e eu fui dar, e todo mundo tinha que dar o seu parecer a respeito, e eu fui dar o meu parecer também a respeito, aula de eclesiologia, é claro que nós estávamos falando sobre igreja, sobre eclésia, e eu falei para aquele pastor, para aquele professor o seguinte, eu falei, dentro do meu ponto de vista, uma igreja grande, uma igreja que possui muitos membros, eu não vou generalizar, mas eu vou colocar o meu ponto de vista, é uma igreja que trabalha mais com o ego dos seus líderes do que com os propósitos de Deus. Esse é o meu ponto de vista. Uma igreja muito grande, que possui muitos membros, possui 500 membros, 1.000 membros, 10.000 membros, é uma igreja que trabalha mais com o ego dos seus líderes do que propriamente com o amor e o cuidado das pessoas e os propósitos de Deus. Quando eu falei isso, entrou um camarada lá também na hora, e ele já entrou atropelando, não pediu licença para mim nem nada, e ele falou assim, quem que você pensa que é para falar isso? Eu sou um pastor de uma igreja de 3.000 membros. Eu falei, puxa. E no mínimo, você deve ser um pastorzinho de uma igreja com 30 pessoas, por isso você está falando isso. Aí eu falei assim, bom, a minha teoria sobre o ego já surtiu efeito, realmente. O ego é muito grande, e é trabalhado nisso. Eu falei, olha, eu não conheço você, nós não estamos presencial, se tivesse, talvez você até estaria em pé nesse instante, grunhindo, soltando espuma pela boca, talvez você até esteja assim, mas deixa eu falar uma coisa para você, você está certo.
Eu sou, sim, um pastorzinho de uma igreja que possivelmente deve ter, sim, umas 30 pessoas. Mas deixa eu falar para você uma coisa. As 30 pessoas que tem lá na minha igreja, eu conheço todas. Eu chamo cada uma delas pelo nome. Eu conheço a vida de cada um deles. Eu aconselho cada um deles. Eu oro por cada um deles todos os dias, sobre todos os seus pedidos. Me responde uma coisa. Você conhece os seus 3.000 membros pelo nome? Você ora todos os dias, individualmente, por cada um dos seus 3.000 membros? Por cada situação em particular que eles têm? Você aconselha os seus 3.000 membros todos os dias? Então, desculpa, é sim o seu ego. E aí o professor concordou comigo e eu falei... É uma verdade. Pensa comigo numa coisa. Como é que você se coloca na posição de um líder, se coloca na posição de um pastor? Como que você vai pastorear? Como que você vai cuidar? Porque o pastor é muito mais do que estar em casa, ler um bom livro e a Bíblia e preparar um sermão, subir no púlpito e falar meia dúzia de palavras, pregar, fazer uma exposição. Ser pastor é muito mais do que isso. É muito além disso. E como é que você vai ter condição de ajudar, pastorear e cuidar de todas essas ovelhas? Aí eu falei outra coisa para ele. Falei, siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele poderia ter uma multidão andando atrás dele, mas ele sabia que ele não ia ser ele não ia conseguir, dentro das suas limitações, que embora fosse Deus, ele era homem, então dentro das suas condições de capacidade, ele sabia que ele não ia conseguir pastorear todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele chamou 12 para estar com ele. E aqueles 12 que estavam com ele conhecia os 12. Ele chamava os 12 pelo nome, ele aconselhava os 12, e ele orava pelos 12 todos os dias. Então, fazemos aquilo que está ao nosso alcance de fazer. Eu até hoje não vi, e me desculpa se eu estiver errado, eu tenho total humildade para poder reconhecer isso, mas eu até hoje não vi um pastor que diga para mim, eu oro todos os dias pelos meus 3.000 membros, um a um, porque senão ele ia viver 24 horas por dia com os joelhos dobrados orando. Não tem condição dele fazer isso. Então, isso parte mais para o ego, de dizer, como ele me disse, eu tenho uma igreja de 3.000 membros. Então isso parte mais pelo ego de você mostrar o sucesso daquilo que você tem, o sucesso do método que você usou e o sucesso que faz a sua pregação, a sua exposição. Isso vai mais do ego do que propriamente do propósito de Cristo. O propósito de Cristo é amar e cuidar. E se você não ama e não cuida individualmente de cada um dos seus liderados, você não está sendo um bom líder. Se você não cuida de cada um deles, não é cuidar de um aqui, um lá, um aqui, um acolá, cuidar de cada um deles. Se você não cuida de cada um deles, você não está sendo um bom líder. Você precisa rever os seus conceitos de liderança. Prática do aconselhamento pastoral. A prática é mais legal do que a teoria. Então, dentro da teoria, são aquelas qualificações que você precisa ter. Aquilo tudo que nós abordamos. Agora, dentro da prática do aconselhamento pastoral, deixa eu te fazer uma pergunta. Bonitinho, né? Esse bichinho. O que te lembra essa imagem? Oi? O Pequeno Príncipe? Quem falou? Rapunzel? O que te lembra essa imagem? Essa imagem é um camaleão. É um bichinho, né? Bonitinho. Mas o que te lembra isso? Pensa aí, bota a cachola para funcionar. Quando eu olho para um camaleão, sabe do que eu lembro? De um pastor. Você não está vendo a semelhança? Quando eu olho para um camaleão, eu me lembro de um pastor. Eu me lembro de um líder. Sabe por quê? Porque o camaleão, ele se adapta a qualquer ambiente que ele estiver. Ele tem uma fácil adaptação. E o pastor, um bom pastor e um bom líder, ele também se adapta a todas as pessoas que ele pastoreia, que ele lidera. Ele sabe como falar com cada pessoa individualmente. Ele sabe, inclusive, exortar as pessoas individualmente. Ele sabe falar com cada pessoa. Eu não falo com você da mesma forma que eu falo com você. E eu não falo com você da mesma forma que eu falo com ele. Eu falo a mesma coisa, mas eu falo de formas diferentes. Porque eu consegui me adaptar ao jeito daquela pessoa. E como eu faço essa adaptação? Conhecendo. Por isso que é importantíssimo, interessantíssimo, que o líder, o pastor, conheça as suas ovelhas. Conheça os seus liderados. Porque se ele não conhecer, ele não sabe como falar.
Ele não vai saber como tratá-las individualmente. Ele vai tratá-las num modo geral. E talvez nesse modo geral, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar pessoas que são sensíveis demais. Você vai encontrar pessoas que são duras demais. Você vai encontrar pessoas que são frias demais. Você vai encontrar pessoas que são amorosas demais. Você vai encontrar pessoas que são maduras demais. Você vai encontrar pessoas que são imaturas demais. Você vai encontrar diversos tipos de pessoas, diversas personalidades. Cabe a você se adaptar à personalidade delas. E não elas se adaptarem ao seu jeito de falar. Tem gente que já vai conversar com o pastor, eu já vou lá sabendo que eu vou levar uma paulada, porque ele é só paulada. Dependendo de quem seja, é só paulada. Mas até as pauladas nós temos que saber dar. Até as pauladas nós temos que saber mostrar para as pessoas o caminho correto, a forma correta, a maneira correta de falar, de ensinar, de exortar, de consolar. Tudo se tem um jeito. Tem pastor que é amoroso demais, que ele expressa muito o seu amor. Mas ele tem que ter a sensibilidade de saber que ele não vai expressar o seu amor de uma forma sublime para uma jovem solteira da igreja que vai se iludir por ele. Tem pastor que é duro demais, mas ele não vai ser duro demais com aquela pessoa que está fragilizada porque perdeu uma pessoa querida ou porque tem um problema muito sério. Então ele vai saber se adaptar àquela situação e ele vai saber falar a mesma coisa de forma diferente. Porque as pessoas são diferentes. Nós não pastoreamos uma igreja que tem uma pessoa só. Nós pastoreamos uma igreja que tem várias mentalidades, tem várias classes sociais, tem vários atributos, tem várias qualidades, tem vários defeitos. As pessoas são diferentes. Então, quando eu vejo essa figura bonitinha aqui, pode passar, Rafa, senão eles vão ficar olhando o camaleão, não olha para mim. Quando eu vejo essa figura bonitinha, eu lembro de um pastor. Por que o líder precisa ser um camaleão? Porque as pessoas são diferentes. Porque as pessoas estão em momentos diferentes. Porque as pessoas têm experiências diferentes. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. E porque as pessoas têm crenças diferentes. Por isso que você precisa ser um camaleão dentro desse aspecto de liderança. E eu grifei ali os vários diferentes, tá vendo? Diferente. As pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. As pessoas vivem em momentos diferentes. Tem uma pessoa que está muito feliz. E eu vou falar com ela naquele tom de felicidade que ela está. Mas quando eu terminar de conversar com aquela pessoa, eu vou conversar com a outra que está muito triste. Que ela tem muitos problemas. E eu não vou falar com ela naquela mesma tonalidade que eu falei com a pessoa muito feliz. Eu vou falar de outra forma, porque as pessoas estão em momentos diferentes. As pessoas têm experiências diferentes. As pessoas aprendem de forma diferente e as pessoas têm crenças diferentes. E nós precisamos respeitar essas diferenças nos nossos liderados. A tarefa mais importante de todas. Gente, ser um líder espiritual requer mais responsabilidade do que ser presidente da República. Embora, eu vou poupar comentários para a nossa presidente da República, eu acho que qualquer pessoa seria mais responsável do que ela, não precisaria ser um pastor. Ser um líder espiritual requer mais responsabilidade do que ser presidente da República, pois uma direção errada de um líder pode levar pessoas para a perdição eterna. Então, a responsabilidade de um pastor, de um líder, se você lidera um departamento, e eu tenho certeza que estou falando com líderes aqui, a responsabilidade que você tem é maior do que a responsabilidade de um presidente da República. A responsabilidade que você tem é maior do que qualquer outra responsabilidade, que você está mostrando para as pessoas o caminho do céu. E se você mostrar para as pessoas o caminho errado, elas vão perder esse caminho, elas vão perder essa direção. E a responsabilidade disso, adivinha de quem é? A relação de ovelha e pastor. Tem um texto na Bíblia que narra exatamente qual é essa relação, como é que ela deve ser. Isso agora dentro de um aconselhamento espiritual na prática. Nós já falamos da teoria. Agora aconselhamento ministerial na prática. A relação de ovelha e pastor. Está lá em João capítulo 10, quando Jesus ele se declara ser o bom pastor. Então, quando nós falamos de pastor, nós pensamos em primeiro lugar em Jesus. Porque Jesus ele foi e é o bom pastor. Ele é o nosso sumo pastor. Ele é pastor dos pastores, inclusive. Ele é o nosso mestre. Então, quando nós falamos de pastor, nós pensamos em Jesus. Nós pensamos em como Jesus tratou os seus discípulos. Como Jesus ensinou os seus discípulos. Como Jesus cuidou dos seus discípulos. Como Jesus teve paciência. E olha que ele teve paciência demais. Talvez você e eu, no lugar de Jesus, não teríamos tanta paciência com aqueles cabeçudos que ele chamou como seus apóstolos, como seus discípulos. Talvez nós não tivéssemos essa mesma paciência que ele teve. Mas ele se declarou bom pastor por isso. Pelo trato que ele tem. Então, quando nós pensamos no pastor, nós pensamos automaticamente em Jesus.
E olha só o que diz o texto. Eu separei em algumas cores, que daí nós falamos de cada cor individual. Eu sou o bom pastor. Então vamos lá. O bom pastor. Essa classificação de bom pastor significa então que pode ter um mau pastor. Se existe o bom pastor, existe a contrapartida disso. Existe a outra linha, que é o mau pastor. Então Jesus ele se classifica como bom pastor. Só que para ser bom pastor, ele explica. Ele não fala simplesmente, eu sou um bom pastor, e acabou o assunto. Ele explica o porquê que ele é um bom pastor. E olha só, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o primeiro passo de um líder. O primeiro passo de um líder espiritual, de um líder ministerial, de um pastor, é estar pronto para dar a vida pelas suas ovelhas. O que é dar a vida pelas suas ovelhas? Não significa que alguém vai vir matar, você vai entrar na frente da bala perdida e vai ser sacrificado. Não, mas dar a vida pelas ovelhas é diferente disso. Dar a vida é dar o seu tempo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, o pastoreado, ele, diferente de qualquer outro trabalho, ele não tem um período, ele não tem uma... Como chama o período que você passa de trabalho? Carga horária. Ele não tem uma carga horária de trabalho. O pastor não tem um horário eu sou pastor das 9 às 18. E se você me ligar 18h10, eu não te atendo porque eu já bati meu cartão de expediente. Então o pastor não tem expediente. O pastor é alguém, é uma figura que trabalha ininterruptamente. O pastor é aquela figura que trabalha de manhã, que trabalha de madrugada. O pastor é aquela pessoa que as pessoas vão ligar para ele de madrugada quando tiver algum problema. O pastor é aquele que vai fazer uma visita de madrugada quando as pessoas estiverem com dificuldade. É aquele que vai acordar de madrugada para orar pelas pessoas. É aquele que pela madrugada também vai ler para adquirir conhecimento, para dar conselhos. Então o pastor não tem carga horária. E líder também não tem carga horária. Líder não deixa de ser líder quando sai da igreja. Líder não deixa de ser líder quando dá 18 horas. Ou quando vai fazer hora extra, que fica até as 19. Mas o pastor, o líder, ele é pastor e ele é líder em tempo integral. Todo momento. Em todo momento o pastor é pastor. E quando ele sai da igreja, ele não deixa de ser pastor. Pasmo você ou não. Então, um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o dar a vida é justamente isso. O dar a vida é se colocar à disposição. Pergunto para a sua reflexão, você que é líder. Você está inteiramente à disposição dos seus liderados? Você está inteiramente à disposição das pessoas que você lidera? Porque se você não estiver, aprenda com Jesus. O bom pastor, quer dizer, o bom líder, dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, está sempre à disposição. Sempre à disposição. Não tem tempo, não tem dia, não tem circunstância, não tem distância, não tem nada disso. O bom pastor dá a vida dele pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são ovelhas. Interessante isso. Jesus ele aborda a contrapartida. Ele diz que existe um mercenário. Um mercenário que não é pastor, mas ele se diz pastor. E por que ele é mercenário? O que é um mercenário? Você sabe o que é um mercenário? O que é um mercenário? Alguém exemplifica para mim. Exatamente. É uma pessoa que trabalha sempre em benefício próprio. Ela visa lucro para si, não para as outras pessoas. Já percebeu que tem pastores ricos que pastoreiam igrejas pobres? Não tem lógica. Isso não tem lógica. Não existe, não me cabe a concepção, não me desce a concepção de pastores que são ricos e pastoreiam pessoas que são pobres, pessoas que têm necessidades, pessoas que têm falta de alguma coisa, falta de alimento, de mantimento, falta de recursos. Não me desce a concepção disso. Mas Jesus diz o que é? O mercenário, aquele que busca apenas o seu próprio enriquecimento, os seus próprios interesses, não é pastor, mas ele também não é pastor de quem não são ovelhas. Isso que é interessante, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que permanecem debaixo de um jugo de um mercenário, elas não são ovelhas, porque ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem ao pastor. Se eles ouvem o mercenário, é porque não são ovelhas. É isso que Jesus está querendo dizer. Oi? Independente.
Sim, pode. Não estou dizendo da situação da igreja, estou dizendo da situação das pessoas. Você pode pastorear as igrejas com 30 membros, mas tenho certeza que você vai ajudar os 30 membros. Você não vai se enriquecer. Você não vai buscar só os seus benefícios, você vai ajudá-los. Então, o que não me cai a concepção é o pastor ser empresário, como você disse, ser rico, ser milionário, multimilionário, e pastorear pessoas que passam fome. Pastorear pessoas que não têm dinheiro para pagar o aluguel, que cortaram a luz, que cortaram a água, que não têm necessidades básicas, princípios básicos. Isso não é cabível. Exatamente. Exatamente. Diga. Sim, porque existe um manual que Deus deixou para que a pessoa leia. Contém 66 livros, 31 mil capítulos. Ó. Oi? Mas quem começa agora não pode ler a Bíblia? Não, mas não precisa. Mas ao pouco que ela lê, ela já vai entender. Quando ela começar a ler, quando ela se dispor a ler, o próprio Senhor vai lhe mostrar. O próprio Senhor vai lhe mostrar. Entendi. Sim, então tem esse porém. Você não vai ser incentivado a ler, muitas vezes. Mas se você ler, que o que Jesus, o que a Bíblia adverte as pessoas, errais por não conhecer as Escrituras. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Mas por que não conhecem as Escrituras? As Escrituras estão aqui. Se você pegar a Bíblia para ler, diferente de países perseguidos, de países que vivem sob opressão religiosa, não vai ter um oficial da lei na sua casa te levando preso ou te condenando à morte. Mas se você pegar a Bíblia para ler, você pode ler tranquilo. E se você ler inclusive os evangelhos, logo você vai ter o discernimento de pastor e de mercenário. Logo você vai saber disso. Mas hoje está tão misturado essas coisas, está tão difícil você saber quem é pastor e quem é mercenário, que eles são tão parecidos. Mas existe uma diferença, e Jesus está falando qual é essa diferença. O primeiro é que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí ele começa a falar, os mercenários que não são pastores, se colocam como, mas não são, de pessoas que se colocam como ovelhas, mas também não são ovelhas. Sabe por quê? Porque são aquelas pessoas que querem ouvir aqueles discursos. É o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Nos últimos dias, existirão pessoas com comichão nos ouvidos. E essas pessoas amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, para lhes falar as coisas que elas querem ouvir. E elas desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. São pessoas que parecem ovelha, mas não são ovelhas. Porque elas querem ouvir aquilo. Elas querem ouvir uma mensagem de motivação. Elas querem ouvir uma mensagem de prosperidade. Quem é que não quer ouvir falar que Jesus vai te dar 100 vezes mais? Poxa, pelo amor de Deus. É só você ligar as rádios hoje em dia que é isso que você vai ouvir. 30 vezes mais. 60 vezes mais, 100 vezes mais. Falei, Jesus amado, eu vou ficar rico. Mas de jeito nenhum. Sim. Aí o Isaac semeou nessa mesma terra e recolheu. Mas, gente, olha o contexto, outro texto fora de contexto. O que tem a ver o Isaac semeou na mesma terra e colheu 100 vezes mais? O Isaac, olha a vida do Isaac. Isaac era um patriarca. Isaac ouvia a voz de Deus. Isaac recebia a presença do Deus de uma forma teofânica. E quem somos nós para nos colocar na posição de Isaac? Muita gente aqui, qual que é a relação que a gente tem com Deus para poder falar que a gente vai prosperar 100 vezes mais? Mas as pessoas querem ouvir isso. Isso chama atenção. Isso é atrativo. Só que isso é dito por pessoas que não são pastores. E quem recebe isso são pessoas que não são ovelhas. Essa é a verdade que Jesus está dizendo. E ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Quer dizer, o meu compromisso com você vai até a hora que está dando certo. Quando deixa de dar certo, quando você começa a me dar muito trabalho, sabe o que eu já vi pastores dizendo? Faz o seguinte, vai transferência. Você não está feliz aqui? Vai transferência. Vai para outra igreja. Vai lá que você vai ver. Ainda joga uma praga. Vai lá para você pagar o preço. Vai lá. Então, quando a ovelha começa a dar problema, porque enquanto a ovelha está gerando lã, está gerando renda, a ovelha está boa, está saudável, está frutificando, está prosperando, é ótimo ser pastor. Quando a ovelha começa a ter problemas, quando a ovelha fica doente, que o pastor tem que ir lá de madrugada dar remédio para ela, quando a ovelha fica doente, que o pastor tem que cuidar dela, tem que dar a atenção, o carinho que ela precisa, o recurso que ela precisa, aí não, dá licença. Quando vê vir o lobo, tchau, ele foge, ele dá no pé. E o lobo as arrebata e dispersa essas ovelhas. Por que eu pinto essa parte também? Porque é a verdade. Quando o pastor deixa a ovelha à mercê, elas são dispersas.
E quantas pessoas dispersas você conhece? Quantas pessoas que... Diga. Desviadas de alguma igreja. Exatamente. E na hora que apertou, o pastor, ó, tchau, se vira, resolva os seus problemas, eu já tenho os meus, eu sou muito tarefado, muito ocupado, resolva a sua vida que eu resolvo a minha. Deus deu uma vida para cada um justamente para isso. E não é esse o contexto. Então, o que acontece com elas? Elas se dispersam. Aí, quando nós vamos evangelizar na rua, você percebe que as pessoas que você está evangelizando, elas já conhecem. E talvez conhecem até mais do que nós. Mas elas saíram frustradas com um mercenário, que diz ser pastor, mas que não era pastor, infelizmente. Saem frustradas. E a palavra de Deus diz que é mais fácil você conquistar uma cidade edificada por altos muros do que um irmão frustrado, decepcionado. Pois não. Sim. Joga a bomba nas mãos de Deus e sua, e você que se vire. Então, esse é o problema. E se eu vou fazer campanha, depois a gente fala sobre isso, sobre a campanha. Ele vai falar, ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não é pastor. E não tem cuidado das ovelhas. Olha que lindo isso. Ele atribui o que é o mercenário. O mercenário é aquele que não tem cuidado das ovelhas. O mercenário é aquele que gosta de arrebanhar grandes multidões, mas não gosta de cuidar daquelas grandes multidões. O mercenário é aquele que não conhece as ovelhas que ele pastoreia, que não participa das felicidades e das tristezas das ovelhas que ele pastoreia, do grupo que ele lidera. Esse é o mercenário. O mercenário é aquele que não tem cuidado das ovelhas. Então, se você não está cuidando das pessoas que você lidera, abre seus olhos, fique atento com isso, os conselhos de Jesus. E olha só o que Jesus conclui dizendo, com maestria ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Não tem como ser um bom pastor, ser um bom líder, sem conhecer profundamente os seus liderados. Não tem como, não tem condição, não tem formas sem conhecer os seus liderados. Não existe condição de ser um bom pastor, de ser um bom líder, sem conhecer profundamente os seus liderados. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele já quebra qualquer tipo de argumento de grandes denominações, de grandes igrejas, de grandes rebanhos, onde o pastor não conhece as suas ovelhas. Jesus, como um bom pastor, ele disse, se vocês quiserem ser bons pastores, conheçam as suas ovelhas. E outra, e das minhas sou conhecido. Quer dizer, elas me conhecem também, elas sabem da minha índole, elas sabem do que eu estou disposto a fazer, elas sabem da minha disposição, elas sabem que podem contar comigo, elas sabem que eu estou junto, elas sabem disso. Então eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também. Esse é o exemplo de Jesus para o bom pastor, para ser um bom pastor. Olha só, pastoreado contemporâneo. Muitos teólogos dizem hoje, isso é uma teologia atual, é uma teologia bem contemporânea. Muitos teólogos dizem que o pastor não pode se envolver emocionalmente com as suas ovelhas, para não viver os problemas dela. Então existe hoje, dentro da teoria de aconselhamento pastoral, existe uma tese que lhe diz que você não pode se envolver profundamente com aquela ovelha. Você não pode se envolver emocionalmente com aquele problema, porque senão você vai trazer aquele problema para si e você pode ser um pastor depressivo, um pastor nervoso, um pastor sempre impaciente. Essa tese diz isso. Mas o que o bom pastor ensina? O que Jesus ensina? Se a tese diz isso, a tese de teologia dos teólogos liberais que dizem isso, fala que você não pode se envolver emocionalmente, o que Jesus diz? João capítulo 11, quando Jesus chega até a casa de Marta e Maria, e ele sabe que Lázaro está morto, o que Jesus faz? O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Quando eu leio que Jesus chorou, eu entendo uma coisa, Jesus se envolveu profundamente nas suas emoções com aquela família.
E se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus as amava. E quando elas estavam tristes, Jesus chorou também. Quer dizer, Jesus se envolveu nas suas emoções. Diz qual que é o problema de um líder chorar? Qual que é o problema de um pastor chorar? Qual que é o problema do pastor se colocar no lugar do outro, ser movido de íntima compaixão? Qual que é o problema? Jesus nos ensinou isso como bom pastor. Ele chorou, ele demonstrou suas emoções. Ser pastor é se envolver integralmente. Ser pastor não é ser um cara superficial que vai te falar meia dúzia de palavras a qualquer hora dessa. Mas ser pastor é se envolver integralmente com as ovelhas. É se envolver integralmente com os seus anseios, com os seus problemas, com os seus sonhos, com as suas dificuldades, com as suas conquistas, com tudo. Quando você convidar um pastor para ir num velório, ele tem que ir no velório com a mesma motivação de que quando você convida para ir num churrasco na sua casa. Agora, às vezes nós estamos disponíveis para ir no churrasco, mas nós não estamos disponíveis para ir no velório. Jesus saiu da onde estava e ele foi até a casa de Marta e Maria. Por quê? Eu já parei para pensar nisso, eu parei para fazer uma exegese e uma exegese nesse texto. Já aproveitando que nós estávamos falando sobre isso, eu parei também para fazer. Por que Jesus saiu da onde estava? Porque Jesus estava no outro vilarejo. Marta e Maria mandaram um mensageiro até ele. E por que ele saiu da onde ele estava e foi até lá? Ele não poderia ter dito assim, ó, mensageiro, vai lá, e quando você chegar lá, você manda alguém tirar a pedra. Quando alguém tirar a pedra, você diz assim, ó, Lázaro, saia porque Jesus mandou. Saia em nome de Jesus. E ele ia sair. Ele não podia ter feito isso. Afinal de contas, ele é todo poderoso. Por que ele saiu da onde ele estava e foi até lá? Já parou para pensar? Por que ele não fez isso? Por que ele saiu de lá? Porque nós não podemos ser líder à distância. Nós precisamos estar próximos. Nós precisamos estar perto. Nós precisamos participar do dia a dia, do convívio. Não dá para ser um líder à distância. Quem é seu pastor? Ah, aquele cara lá. Você conversa com ele? Não. Ele sabe de você, também não sabe que eu existo. É como que eu sou um líder à distância? E como que você é um liderado à distância? Não tem como. Não tem como. As pessoas saem da igreja e a gente nem nota, nem percebe. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos essas pessoas. Oi? Missionário à distância? Show de bola. Não, tem igreja, inclusive, também à distância. Você liga seu webcam, você consegue até interagir em tempo real com o pastor. Você fica em pé ali, está tocando culto, você fica na sala de casa, você lembra. Gente, é necessário a proximidade. Porque é necessário, sabe o quê? Dentro de um aconselhamento para um bom líder, é necessário dar o ombro. Como você dá o ombro para alguém à distância? A distância a gente aconselha, a gente ora, a gente busca, mas é limitado, a limitação é muito grande. Eu preciso dar meu ombro para a pessoa. Como que eu vou dar meu ombro para a pessoa à distância? Como que eu vou abraçá-la à distância? Como que eu vou demonstrar para ela a compaixão que eu estou sentindo à distância? Jesus saiu de onde ele estava e ele foi até onde eles estavam. Não foi ao contrário também, não foi a pessoa que saiu e foi até Jesus. Foi Jesus que saiu e foi até a pessoa. Quer dizer, foi o líder que foi até o seu liderado para poder ouvir as suas razões. Não foi ao contrário, não. Quer falar comigo? Vem me procurar. Quer falar comigo? Marca um horário. Quer falar comigo? Vá no meu gabinete. Nada. Ele é que foi atrás das pessoas. Ele foi até lá. E se ele foi até lá, ele é o mestre, gente. Se ele foi até lá, imagina nós, o que nós devemos fazer. E eu criei uma frase aqui que eu queria compartilhar muito com vocês. Pastores de gabinete e teólogos de biblioteca não correspondem ao chamado de Jesus. Isso aqui eu vou postar depois no Facebook para você curtir e compartilhar lá. Não posta primeiro do que eu não, tá bom? Eu vou te processar por direitos autorais. Pastores de gabinete e teólogos de biblioteca não correspondem ao chamado de Jesus. Jesus não chamou pastores para ficarem sentados num gabinete. Ou não preparou estudiosos, mestres, para serem teólogos de biblioteca. Sabe por quê? Porque escrever sermões, livros e teses são coisas simples. Mas ser um bom pastor não é tão simples assim. Escrever livro, qualquer pessoa pode escrever. Escrever teses, qualquer pessoa pode escrever. Trazer à exposição bons sermões, qualquer pessoa pode fazer. Agora, ser um bom pastor não é uma tarefa tão simples assim.
Preocupações erradas. Líder, ouça isso, em nome de Jesus. Ouça isso e guarde isso. Preocupações erradas. Muitos líderes têm como objetivo fazer as pessoas funcionarem para Deus e fazer Deus funcionar para as pessoas. Muitos líderes têm o objetivo apenas de fazer você produzir. De fazer apenas... Eles não estão preocupados com você, mas eles estão preocupados com o que você produz. Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha uma pessoa, ela já não está mais aqui entre nós, não porque morreu, mas ela saiu da igreja, tá? Não morreu. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, tem uma pessoa que chegou até mim e ela falou assim: olha, você toma muito cuidado e cuide muito, faça de tudo com o Sandro e com a Léo, viu? Porque o que eles fazem lá na igreja não é brincadeira, não. Eles fazem um trabalho lá que um dia, se eles saírem, você está perdido. Aí sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, eu não vou cuidar do que eles fazem. E o meu interesse não é no que eles fazem. O meu interesse é em quem eles são. O meu interesse é o bem-estar, é como eles estão, e não o que eles estão produzindo. Porque o que eles estão produzindo hoje, eles estão produzindo pela misericórdia de Deus. E um dia, se eles ou eu, ou qualquer pessoa quiser deixar de produzir, Deus levanta outra pessoa para produzir. E a produção é substituível, mas a pessoa não. A pessoa é insubstituível. O que ela faz pode ser substituído, mas o que ela produz pode ser substituído. Mas o que ela é, certamente não é substituído por nada, por ninguém. As pessoas são indivíduos. A igreja não é uma linha de produção. Nós não precisamos fazer as pessoas funcionarem para Deus. Nós não precisamos colocar as pessoas para trabalharem sem dar nenhuma direção, sem dar nenhum discernimento, sem dar nenhuma ajuda, sem dar nenhum suporte e cobrar resultados espantosos daquelas pessoas. Nós não precisamos fazer as pessoas funcionarem para Deus. Nós precisamos aprender a não amar as coisas que as pessoas fazem, mas a amar as pessoas que estão fazendo. São as preocupações erradas, a preocupação de fazer as pessoas funcionarem. Aí sabe o que acontece? Quando essas pessoas saem da igreja, eles não sentem falta da pessoa, mas eles sentem falta daquilo que as pessoas faziam. Poxa, olha, hoje em dia não tem ninguém mais para fazer isso. O Sandro ficava ali na cabine, regulava o som, que era uma beleza, rapaz do céu. E agora? Quem poderá nos defender? Agora é o Rafael agora ali, cuidando do som, cuidando da imagem, editando o vídeo. Aí o Rafael, aí agora? Puxa, eu não sinto falta do Rafael, eu sinto falta daquilo que ele fazia. Eu sinto falta do instrumento que ele tocava. Eu não sinto falta dele, mas é a motivação errada. Nós precisamos sentir falta das pessoas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas e não com as coisas que elas produzem. Não com seus resultados, mas com quem elas são. Pessoas são um conglomerado de sentimentos que nós precisamos aprender a lidar, conviver, aturar, gostar e amar de tudo isso, e não do que elas estão produzindo para nós, para a nossa igreja ou para o nosso bem-estar. O valor das pessoas estão nas pessoas. O valor das pessoas estão nas pessoas, não no que elas produzem. E a preocupação de Deus é com você, e não com o que você produz apenas. Não só com o que você faz. Você pode ter certeza que a igreja não é uma linha de produção. E você pode ter certeza que nós não somos operários dessa linha de produção. Nós somos servos de Deus, de Cristo. E Cristo nos ama individualmente e cuida de nós individualmente, como pessoas e não como operários. Texto base da vida de um bom líder. Isso é para você ir para casa pensando, porque tem gente que fala assim, é a primeira frase da pessoa. Não olha para mim não, que eu não tenho nada para te dar. Não vai por mim não, porque eu não tenho nada para te oferecer. Olha para Jesus. Eu vou cantar agora, mas não se atenta à minha voz, não. Olha para Jesus. Eu vou pregar agora, mas não tenho nada para te passar, não. Olha para Jesus. Mas se você não tem nada, o que você está fazendo aqui em cima com o microfone na mão? Se você não tem nada, você tem que ficar embaixo recebendo conteúdo, para que um dia você tenha condição de estar em cima ministrando e ensinando. Gente, olha o texto base, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso é o texto base de um líder. É o texto base da vida de um pastor. Faça o que eu faço. É isso que Paulo quis dizer. Vocês querem saber, vocês querem agradar a Deus? Faça o que eu faço. Ande como eu ando. Fale o que eu falo. Tenha a vida que eu tenho. Fazendo isso, vocês vão agradar a Deus. Pergunto para vocês. Se as pessoas fizerem aquilo que vocês fazem, elas estarão imitando a Cristo? Elas estarão imitando a Deus? Elas estarão agradando a Deus se elas tiverem exatamente o mesmo cotidiano que você tem? Pois não.
Ele é um dos homens que chegava mais perto do agradar a Deus. E será que nós conseguimos dar esse exemplo para os nossos liderados? Será que eu posso ter a responsabilidade de chegar aqui em cima, pegar esse microfone e falar, gente, é o seguinte, podem fazer o que eu estou fazendo, podem pisar onde eu estou pisando, pode confiar em mim, pode fazer o que eu estou fazendo, porque fazer o que eu estou fazendo, vocês estão imitando a Cristo. Mas esse é o papel de todo o bom líder, de todo o bom pastor. Se você tem receio de imitar o seu pastor, Hebreus 13:7. Esse Hebreus 13:7 é o que dói a minha alma, gente. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Gente, a gente tem que imitar. Não é esse versículo, não, é outro em Hebreus. Depois eu vou ler para vocês. A fé dos quais imitai. O pastor, o líder, ele é para ser imitado. Nós precisamos fazer exatamente o que eles fazem. Só que aí é que está o problema. Se nós fizermos exatamente o que eles fazem, nós vamos agradar a Deus? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. E se não, eu preciso rever meus conceitos. Próximo. Você precisa confiar plenamente no seu pastor. Caso contrário, as coisas não prosperam. Um reino dividido não subsistirá. Definição do chamado pastoral, ou de um chamado de liderança. Essa definição aqui é legal. Ó. Chamado pastoral é um chamado de Deus a alguém que não merece, para realizar um serviço impossível. E de tudo que eu falei aqui, é praticamente impossível fazer. Em um lugar que não conhece, por um tempo que não sabe. Essa é a definição de um líder, de um pastor. O chamado pastoral é um chamado de Deus a alguém que não merece para realizar um serviço impossível em um lugar que não conhece e por um tempo que ele não sabe, por um tempo indeterminado. Hebreus 5:4. E ninguém tome para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Ninguém tome sobre si essa honra. Ser pastor, ser um líder é uma honra. Mas ninguém tome sobre si essa honra se não for chamado. Porque se você não preenche aqueles requisitos, ao invés de você ser um bom pastor, um bom líder, você pode ser um causador de confusões. E Hebreus 13:17. Por que tem que ser chamado? E isso é o que dói a minha alma, esse texto de Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas. Prestar contas delas. Olha a responsabilidade. O pastor vai prestar contas para Deus das suas ovelhas, das almas. Ele vai chegar diante de Deus e vai apresentar uma por uma. Esse texto dói meu coração. Conclusão. Ser líder é estar sempre alegre, sorrindo, feliz e não ter problemas. Estar sempre disposto, preparado e disponível. Não ter horário para dormir e não ter horário para acordar. Não medir esforços. Não se importar com o que as pessoas falam ao seu respeito. Nós não nos cansamos e também não descansamos. Não temos orgulho, não temos fama. Somos amados, odiados, queridos e desprezados, ouvidos e ignorados. Ser pastor é não se importar, se importando muito. Não buscar os seus próprios interesses. Abrir mão de tudo por um bem maior que o mundo inteiro, que é a sua alma. Essa é a conclusão do que é ser um bom líder, do que é ser um bom pastor, segundo os critérios bíblicos, segundo os critérios de Jesus. E o meu desejo é que você se enquadre, que você busque todos os dias se enquadrar nisso, porque todos os dias eu busco me enquadrar nisso. Não é fácil. Como eu disse anteriormente, é uma tarefa impossível. Mas Deus age dentro das impossibilidades, naquilo que nós não podemos fazer. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Amém.